Meus prezados e queridos irmãos que nos acompanham aqui na TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer menção a um trabalho, um áudio publicado aí pelo Wagner, do canal Remanescente. Na verdade, ele reproduziu uma fala do Rodrigo Custódio, falando sobre as algemas do Adventismo. Simplesmente fantástico. Na minha modesta opinião, a fala do Rodrigo, falando sobre as algemas do Adventismo, é a mais precisa e aprofundada radiografia do Adventismo. Eu nunca vi ninguém descrevendo com tanta riqueza de detalhes e com tanta precisão aquilo que realmente acontece dentro da Igreja Adventista com relação ao controle que a direção da igreja exerce sobre os seus membros. Sensacional. Você deve ouvir o áudio tanto no canal do Wagner quanto no canal do Rodrigo, tá? As algemas do Adventismo. Sensacional. Meus queridos, o assunto sobre o qual nós vamos falar agora, eu não pretendo me demorar também, é um assunto sobre o qual eu já falei alguma coisa. Não sou expert em profecia, né? Mas alguns detalhes a gente precisa captar e assimilá-los, porque servem como sinais ao longo do caminho que poderão te ajudar lá na frente a identificar as personagens que estarão envolvidas no conflito final, né? Entre Deus de um lado e Satanás de outro. Preste atenção na fala dessa moça aqui. Ela é uma muçulmana, ok? É dessa forma que o Islã vê Jesus. Qual é a relação entre o Islã e Jesus, por exemplo? Jesus, para nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Pra gente, Jesus não é filho de Deus, Deus não tem pai. A gente ama Jesus, assim como a gente ama todos os profetas. Para nós muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Deus elevou Jesus aos céus, porque nós muçulmanos não acreditamos. Como Jesus é um profeta de Deus, Deus não faria ele sofrer. Então Deus só colocou uma pessoa, colocou acho que Judas no lugar de Jesus, e ele fez a imagem de Jesus nele, e ele que foi crucificado, mas Deus elevou Jesus aos céus, e Jesus retornará, e a gente vai, não vai ser na nossa época, claro, né? E a gente vai segui-lo. É dessa forma que o Islã... Meu Deus do céu. Tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso. Eu já falei, inclusive, como eu disse, que eu já falei um pouco sobre essas afirmações do Islã, tanto acerca de Deus quanto acerca de Jesus. Eu já falei sobre isso aqui. Mas como tem gente chegando o tempo todo aqui, todo dia, gente nova, gente que nunca ouviu nós tratarmos desses assuntos, você viu quanta mentira, quanta coisa antibíblica passa por verdades fundamentais do Islã? Deus não é pai, Jesus não é filho, Jesus era apenas um profeta, ele não foi crucificado, quem foi crucificado em seu lugar foi Judas, pasmem os senhores, Judas Iscariotes, segundo o Islã, foi crucificado no lugar de Jesus. O Islã, essa moça se esqueceu de afirmar também que, evidentemente, se Jesus não é Messias, eles não creem na existência da pessoa do Espírito Santo, também eles não creem nisso, já que Jesus não é Deus, né? Ele não é filho de Deus. Não creem no nascimento virginal de Jesus também, eles não creem nisso. Observem isso, meus queridos, observem isso. Todas essas afirmações escandalosamente antibíblicas, completamente contrárias à Bíblia e ao Evangelho. Impressionante isso.
Aí vem a Igreja Adventista, através de sua literatura, de sua teologia, especialmente no que concerne à escatologia, dizer que a perseguição dos últimos dias agora, ela se dará por conta da liderança da Igreja Católica Apostólica Romana e seu Papa. Inclusive, no último vídeo, eu mostrei para vocês uma fala muito irresponsável do pastor Samuel Ramos, atribuindo ao romanismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e ao Papa, aquele que está manipulando a guerra entre Israel e o Hamas, aquele que está ganhando verdadeiramente com esse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ou seja, de onde ele tirou isso? Como é que ele pode afirmar que a Igreja Católica, sob a liderança do Papa, esse Papa comunistazinho safado que está aí, é ele que está manipulando as coisas ali no Oriente Médio? Com base em quê? Com base em que ele pode fazer esse tipo de afirmação? Se eu fosse católico, eu ficaria horrorizado ao ouvir um negócio desse. Quer dizer que então que é o Papa e a sua Igreja Católica que está manipulando ali o conflito entre Israel e o Hamas? Impressionante, impressionante. Eu já não acredito mais nessa história de que a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança do Papa, nos perseguirá agora no fim dos dias. Não acredito nisso. Não acredito. Já até disse, tempos atrás, o seguinte: olha, a Igreja Católica pode, no sentido de fazer com que ela traga para si o controle da sua membresia, ela pode promulgar um decreto exigindo mais rigor na observância do domingo? Pode. Ela pode emitir um decreto. Claro que pode. O Papa pode emitir um decreto exigindo mais rigor com relação à guarda do domingo por parte dos católicos. Mas o Papa não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma influência sobre a igreja cristã, evangélica, protestante, seja lá como você encare isso, ou sobre os judeus ortodoxos, messiânicos e ultra-ortodoxos, e até mesmo muito menos sobre o Islã. Muito menos sobre o Islã. O Papa não tem nenhuma influência com essa gente. Nenhuma. Então, esse decreto, ele pode até acontecer, esse tal decreto dominical, não nos termos que a Igreja Adventista propugna para o mundo. Não nesses termos. Não acredito nisso de forma alguma. Não acredito. Não acredito. Isso, para mim, é forçação de barra interpretativa por parte da teologia da Igreja Adventista, que não tem evangelho para transmitir para sua membresia. Então ela tem que tapar a lacuna do evangelho que ela não tem com outras coisas. Com outras coisas. Ela tem que tapar a lacuna com outras coisas, que não seja evangelho. E ela vai fazendo isso ao longo da sua história, né? Ela vai manipulando as escrituras, ela vai chantageando e ameaçando seus membros. Tudo isso para desembocar onde? No controle total. No controle absoluto da sua membresia. Rodrigo, nesse papo que ele gravou aí sobre as algemas do Adventismo, ele fala muitíssimo bem sobre isso. Meus queridos, de novo eu pergunto a vocês, olha, com base nesse texto aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam uma marca na fronte e na mão. Vejam, as almas destes que impunham o testemunho de Jesus, bem como a palavra de Deus, muitas dessas almas serão o quê? Martirizadas. E qual é o método peculiar que a besta utilizará para eliminar muitos crentes
em Jesus Cristo? A decapitação. Vocês querem me dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai lançar mão desse tipo de mecanismo para eliminar os crentes agora nos últimos dias, decapitando-os? Qual é o poder religioso que pratica a decapitação contra cristãos, sejam cristãos católicos ou evangélicos? Qual é até judeus, inclusive. Qual é a religião que lança mão do método da decapitação para eliminar aqueles com os quais ele se opõe? Não é o Islã? Vocês viram aí. Vocês viram a declaração dessa moça. Deus não é pai, Jesus não é filho, ele é só um profeta. Quem morreu na cruz não foi ele, foi Judas. Porque Deus não faria seu filho sofrer o que Jesus sofreu na cruz. Meus queridos, vocês percebem que o Islã, a base da salvação do Islã, é o quê? 100% obras. A salvação para o Islã é conquistada 100% pelas obras. Não existe salvação no Islã sem as obras meritórias. Por isso que eles não aceitam Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, que nasceu por conta da atuação do Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. Eles não aceitam isso. E quando você não aceita isso, você está por sua própria conta e risco diante de Deus. Você tem que se apresentar diante de Deus com méritos para que Deus possa levar você para o paraíso. Nunca entenderam as bases do Evangelho. Afirmam crer em Abraão, em Moisés, nos profetas. Jesus é um profeta. Afirmam crer nos profetas, mas nunca assimilaram no que e em que os profetas creram. Os profetas bíblicos creram. Nunca procuraram entender isso. Evangelho para eles, da forma como concebido pela Bíblia, é uma piada, é uma mentira. Vocês viram aí. Aí eu leio aqui, olha, o Islã ignora o que eu vou ler agora. Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Houve o que na morte de Jesus? Houve o que da parte de Deus? Deus, olha, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus predeterminou a entregar Jesus aos homens por meio de quem ele foi morto na cruz. Não foi Deus que matou seu filho, mas ele decretou permitir que esses homens maus aqui, esses homens iníquos, o crucificasse. Para quê mesmo? Para nos salvar, porque a morte de Jesus é substitutiva. Você não adquire méritos diante de Deus para se salvar. Você pode ser o cara mais bonzinho, mais santo do mundo. Santo, digo, do ponto de vista comportamental. Você pode ser o cara mais santinho do mundo. Praticar o maior número de boas obras possíveis, mas isso não produz méritos para você diante de Deus. Não há isso. Salvação é única e exclusivamente pelo nome de Jesus. Aqui, em Atos 4, capítulo 27, Atos capítulo 4, versos 27 e 28, diz o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Quem foi que pré-determinou a morte de Jesus? Por meio de quem? Olha, Herodes, Pôncio Pilatos
gentios, gente de Israel. Quem foi que determinou que Jesus fosse morto por essa gente? Quem foi que predeterminou? Hein? Quem foi que predeterminou? O Senhor Deus. O Senhor Deus predeterminou que isso acontecesse. Não foi Deus que matou seu filho. Mas ele decretou permitir que seu filho fosse morto por essa gente, para cumprir o seu propósito santo de salvar os seus escolhidos, os seus eleitos. O Islã não aceita isso. Por isso, o Islã afirma tantas blasfêmias como essa que eu faço questão de mostrar para vocês de novo. De novo. É dessa forma que o Islã vê Jesus. Qual é a relação entre o Islã e Jesus, por exemplo? Jesus, para nós muçulmanos, ele é um profeta de Deus, assim como o profeta Muhammad, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Noé. Pra gente, Jesus não é filho de Deus, Deus não tem pai. A gente ama Jesus, assim como a gente ama todos os profetas. Para nós muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Deus elevou Jesus aos céus, porque nós muçulmanos não acreditamos. Como Jesus é um profeta de Deus, Deus não faria ele sofrer. Então Deus só colocou uma pessoa, colocou acho que Judas no lugar de Jesus, e ele fez a imagem de Jesus nele, e ele que foi crucificado, mas Deus elevou Jesus aos céus, e Jesus retornará, e a gente vai, não vai ser na nossa época, claro, né? E a gente vai segui-lo. É dessa forma que o Islã... Jesus retornará e a gente vai segui-lo. Olha o que o Islã está afirmando. Jesus retornará e a gente vai segui-lo. Eu creio que aquela segunda besta retratada em Apocalipse 13, a partir do verso 11, eu creio, veja, se alguém me mostrar que eu estou errado, não tem problema nenhum em admitir um erro ou mudar, ou voltar atrás. Isso é uma opinião minha, tá? Eu não estou trabalhando agora com nada fixo, já flexível, não. Isso é uma opinião minha. Eu creio que aquela segunda besta será um falso Cristo. É uma crença minha, tá? Eu não brigo com ninguém que pensa o contrário de mim, não vou discutir com ninguém, não vou debater com ninguém. Então, esse falso Cristo, ele chamará a atenção do mundo todo para a besta, retratada em Apocalipse 13, a besta do mar, do 1 ao 10. Então eu creio que esse Jesus, ele vai chamar a atenção, esse falso Jesus vai chamar a atenção de todos os habitantes da terra para adorarem a besta, do capítulo 13, do 1 a 10. E aí o verso 8 diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, percebam que a Bíblia está deixando claro, mais uma vez eu tenho que falar sobre isso, né? Que os adoradores da besta nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Nunca tiveram. Nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Então pare e pensa, meu querido irmão. Pare e pensa. Se a Igreja Adventista admite a omissão, né, o apagamento dos nomes de alguns crentes, agora nesse suposto juiz investigativo, do livro da vida, pare e pensa. Se tiveram os nomes riscados é porque os nomes estavam lá, obviamente. Né? Já estiveram lá, não estão mais porque foram riscados. Mas a Bíblia está dando uma revelação bem clara e categórica de que nenhum dos adoradores da besta teve seu nome inscrito no livro da vida. Nunca teve. Está aqui, o texto é claro. Para que tergiversar com um texto tão claro quanto este? Com que propósito você quer distorcer o texto bíblico? Com que propósito? Simplesmente porque a sua igreja posa como a grande autoridade interpretativa da palavra? É por isso? Então você crê mais na interpretação da sua igreja, na autoridade da sua igreja, do que na autoridade da palavra?
A palavra é clara. Está deixando claro aqui. Inclusive é reafirmado isso no capítulo 17, verso 8. Texto que eu faço questão de ler, segunda parte. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Quem é que vai adorar a besta? Quem é que vai admirá-la de forma a idolatrá-la? Quem? Quem nunca teve seu nome no livro da vida. Mas aí a Igreja Adventista diz que muitos terão seus nomes riscados do livro da vida. Evidentemente, se tiverem seus nomes riscados do livro da vida, estão perdidos, são ímpios para Deus. De que lado eles estarão, então? Do lado da besta? Você já viu que não dá, não pode. Muito menos do lado de Deus. Não é verdade? Deverá existir um limbo onde esses que tiveram supostamente seus nomes riscados do livro da vida nesse suposto juízo investigativo deverá ficar. Nem do lado da besta, nem do lado de Deus. Não é verdade? Então, meus queridos, olha, eu não acredito nessa história de que a Igreja Católica vai perseguir os crentes agora no final dos tempos e vai decapitá-los. Como o Islã faz hoje, inclusive com católicos. Inclusive com católicos. A Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança desse Papa frouxo, comunista, socialista, ela também está sendo perseguida. E esse Papa está promovendo mudanças radicais nos fundamentos da Igreja Católica. E essas mudanças vão estremecer a Igreja Católica Apostólica Romana, com certeza. Já tem muitos católicos, fiéis à Igreja Católica, comprometidos com seus fundamentos doutrinários, que não aceitam mais a autoridade papal desse Papa que aí está. Esse Papa é comunista, é socialista. Ele está pouco se lixando para os fundamentos da sua igreja, a igreja que ele lidera hoje. Ele quer promover uma revolução na igreja. Ele quer uma igreja comprometida com ideais ideológicos, identificados com a esquerdopatia mundial, porque isso é doença. Ser de esquerda é ser doente. Ser de esquerda é ser a favor do erro. É ser a favor da mentira. A mentira é um instrumento de trabalho do esquerdopata. Ser de esquerda é ser anticristão. E o que me assusta é que existem pastores e crentes que são de esquerda. Inclusive aquele cantor adventistazinho, Leonardo Gonçalves, coitado, não sabe o que é mundo. O mundo que ele conhece se resume ao mundo adventista do sétimo dia. Já acha que é um bambambam da música, gospel, né? Afirmando que ele é socialista. Coitado, não sabe o que está falando. Então tem pastores e tem crentes esquerdistas. Pasmem os senhores e as senhoras que me assistem. Inclusive dentro da igreja adventista tem gente esquerdista. Defendendo inclusive Gleisi Hoffmann, aquela demônia presidente do Partido das Trevas. É impressionante, impressionante. Meus queridos, nosso grande inimigo dos cristãos, chama-se Islã. Nosso grande inimigo chama-se Islã. É do Islã que a gente deve botar as barbas de molho. É acerca do Islã que a gente deve ficar com o pé atrás. Não existe muçulmano pacífico. Isso é lorota. Eles são tolerantes, onde eles ainda são impotentes. Mas não existe muçulmano pacífico. Não existe isso. O Alcorão não permite isso. O Alcorão ordena
o extermínio dos infiéis, judeus e cristãos. Ordena o extermínio deles, desse povo. Não existe islamismo pacífico, seja ele xiita ou sunita. O Islã é o grande inimigo do mundo cristão na atualidade. É óbvio que existem outros inimigos aí. Os globalistas, né? São inimigos do cristianismo também. Então, assim, a gente não sabe como as coisas se desenrolarão. Coisas que vão desembocar num governo mundial. A gente não sabe. Todo mundo que fala, que bate 100% de certeza, o 666 é isso, a marca da besta é aquilo, vai acontecer isso, aquilo, outro. Fala com um certo grau de certeza? Fala, mas não pode cravar 100% de certeza. Não tem condição de cravar com 100% de certeza de que as coisas ocorrerão exatamente do jeito que eles falam. Não estou fazendo críticas a quem estuda as profecias, não é isso que eu estou falando. Eu estou me referindo especificamente à teologia da Igreja Adventista no seu aspecto escatológico, fazendo menção especificamente a ela. Então é isso. Os nossos verdadeiros inimigos serão os muçulmanos, não os nossos irmãos católicos, que sustentam muitas doutrinas antibíblicas, equivocadas e errôneas. Sim. Mas não serão eles os nossos inimigos. Embora exista um discurso por parte de muitos padres, né, e membros da Igreja Católica, classificando protestantes evangélicos como um vírus pernicioso, né, perigoso. A gente sabe que isso existe, assim como existe também dentro do movimento evangélico gente que desce a lenha sem dó nem piedade no catolicismo. Vocês estão direcionando as vossas setas, né, para as pessoas erradas, tanto o católico com relação ao evangélico, tanto o evangélico com relação ao católico. Nossos inimigos serão os muçulmanos. Nosso verdadeiro inimigo é o Islã. É isso aí. Deus abençoe você, para que Ele te dê sabedoria e que Ele fortifique a sua fé, para que a gente esteja em pé nesses dias de muita tribulação que estão justamente diante de nós. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.